Bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Vamos falar um pouco sobre o tema que é pertinente nesse mês de setembro. O mês de setembro, a gente costuma trabalhar a campanha de Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Então a gente vai falar hoje aqui sobre essa temática. E a proposta é: falar é a melhor solução, viver é a melhor saída. Precisamos sim falar sobre, e a gente vai estar abordando um pouquinho aqui sobre o que a estatística mundial fala, é que a cada 40 segundos, isso mesmo, 40 segundos, uma pessoa cometeu suicídio. Enquanto a gente está conversando aqui, algumas pessoas estão, infelizmente, ao redor do mundo tirando a sua vida. Por isso, é muito importante falar sobre esse tema também. A cada 40 segundos, uma pessoa tirou sua vida. Bem-vinda, Mariana. Muito bem-vinda, boa noite para você. A cada 40 segundos, uma pessoa tirou sua vida. E a cada 20 segundos, entre 4 ou 5 pessoas em média tentaram. Então percebam qual é o número absurdo de vidas envolvidas nessa realidade. Então, por isso nós precisamos falar. Bem-vindo, Breno. Por isso nós precisamos falar sobre. Falar é a melhor solução, viver é a melhor saída. Bem-vindo aí, boa noite para quem for chegar, quem estiver chegando. Eu agradeço a presença de vocês. A intenção nossa aqui é falar um pouco sobre essa temática em setembro, mas não só isso, gente, que a gente fale sobre isso, que a gente compartilhe essas informações. Eu pretendo deixar aqui nesse perfil profissional salvo a nossa live de hoje. Bem-vinda, Andréia, boa noite. Eu agradeço muito que vocês estejam presentes. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer, por favor, façam perguntas, tá certo? Mesmo que a gente esteja falando aqui o conteúdo, em algum momento a gente pode dar uma lida na sua perguntinha. A sua dúvida pode ser uma dúvida muito importante para a vida de muitas pessoas. Então, é uma live que a gente vai trazer algumas informações, algumas vocês já sabem, algumas vocês já conhecem, a gente vai só reforçar, certinho? Mas de repente a sua pergunta, ela pode ser primordial para a vida de alguém. Por isso eu peço, não se sinta acanhado, não se sinta intimidado de fazer sua pergunta, tá certo? Estamos aqui para esse bate-papo, estamos abertos ao diálogo, tá bom? Então, falar é a melhor solução. Viver é a melhor saída. É o que a gente quer propor para você hoje aqui. As informações que foram ser trazidas aqui com a intenção de reforçar essa afirmativa, que falar é a melhor solução, sim. Viver é a melhor saída. Se a cada 40 segundos uma vida é morta pelo suicídio, porque uma pessoa tirou sua própria vida no mundo, se a cada 20 segundos, entre 4 a 5 pessoas tentaram tirar sua própria vida, é fundamental falar sobre isso. Porque vamos entender assim, sabe? Quando o time está ganhando, não se mexe. Então, se existe um índice muito elevado e a gente sabe que não se fala muito sobre isso, a gente sabe que o não falar sobre isso não está contribuindo, ok? E eu quero pedir para você, por favor, guarde com carinho o que a gente for compartilhar aqui, faça comentário se você quiser complementar a minha fala e, se possível, compartilhe com as pessoas que vocês podem acreditar que precisam dessas informações, tá certo? Então vamos iniciar. A gente já falou um pouquinho da estatística, tem uma outra estatística que eu vou ficar devendo para vocês e eu posso colocar na descrição do vídeo, quando a gente deixar armazenado, tudo bem? Estatística a gente pode pesquisar, a gente pode conseguir ter acesso facilmente, mas o que eu posso falar para vocês é que nos últimos anos o Brasil ele tem tido um aumento muito grande nessa estatística. E aí eu me pergunto, né, o que está acontecendo?
com o nosso país. E a gente pode pensar assim, coisas estão acontecendo. O que está acontecendo, certo? Para haver essa ruptura, para haver essa condição. Bom, eu não tenho como provar para vocês que as estatísticas são verdadeiras, são reais, mas de repente alguém vai me perguntar assim, mas Fernanda, no Brasil está aumentando, o suicídio ele não tem uma taxa maior nos países que são mais frios ou nas cidades que são mais frias em termos de clima? Porque assim, justamente a questão da luz solar é algo que contribui para a vitamina que a gente precisa, que é praticamente algo que contribui no fortalecimento nosso de saúde antidepressiva, né? A vitamina D, que é a vitamina fundamental fornecida pelo sol, é algo que é produzido em especial nos locais que mais facilmente têm acesso. Mas eu quero trazer uma informação nova para vocês. Segundo psiquiatras, não existe agora como a gente afirmar que, de fato, essa questão do clima frio é o que realmente vai direcionar aí o aumento dessa estatística. Porque, inclusive, recentemente, nos últimos anos, o Brasil tem tido um grande aumento no índice de suicídio, especialmente em estados quentes, como, por exemplo, Piauí ou o norte do Brasil. Certo? Então, infelizmente, a gente não tem como dizer que o clima é algo determinante. Mas Fernanda, mas aí também você está falando de um outro extremo, né? O extremo do calor e o extremo do frio. Bom, gente, se a gente for falar dos fatores que podem contribuir no sentido ambiental, muita coisa pode influenciar. O ambiente, ele vai estar sujeito à questão climática, vai estar sujeito ao clima no sentido não só de temperatura, é muito frio ou muito quente, mas pode estar sujeito também ao quanto que é agradável, por exemplo, o clima das relações das pessoas. É um clima agradável, essas relações que se estabelecem? Então, muita coisa pode interferir e influenciar, a genética pode influenciar, de repente, para famílias que podem ter tendência genética para alguma predisposição para algum tipo de doença. Bem-vinda, Maria Beatriz, muito obrigada novamente pela sua presença. Pessoas que sofrem de psicose, delícias da cafeteria, bem-vinda, obrigada pela sua presença também. A psicose, que é a esquizofrenia, a bipolaridade, o transtorno borderline e outras condições podem interferir em termos de saúde mental, pode influenciar. A gente geralmente tende a pensar que a depressão é a única doença, o único problema de saúde mental que vai diretamente impulsionar uma pessoa a tender para o suicídio. Bem-vinda à Supervisão Psi. Mas, na verdade, não é apenas a depressão que pode influenciar. E a depressão é um dos polos da bipolaridade também, que é o transtorno do humor, correto? Então, na descriçãozinha do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre estatística, tudo bem? Mas vamos lá. O que é essa calamidade pública que a gente precisa falar um pouco mais para a gente trabalhar essa temática aqui? Suicídio. A proposta é prevenção. A prevenção é fundamental, ok? Falar é a melhor solução, viver é a melhor saída. O suicídio é uma calamidade pública e mais adiante a gente vai demonstrar com uma informação que a gente tem aqui trazendo para vocês. Por que seria uma calamidade pública? A gente já falou no início, né, que a cada 40 segundos uma vida se vai pelo suicídio. A cada 20 segundos, entre 4 ou 5 pessoas tentaram suicídio. Infelizmente, um índice, um número muito grande de vidas por um período de tempo muito curto. Então, realmente é uma calamidade pública, porque é algo mundial. Suicídio. O suicídio
é algo que acontece na vida de pessoas que estão em extremo sofrimento. O que acontece é que as pessoas, na verdade, elas não querem se livrar da sua própria vida. Elas querem se livrar da dor e do sofrimento que elas estão vivenciando. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, alguns de repente precisam, né, dessa informação. Então entenda, há um equívoco, porque aqui a intenção é se livrar da dor, se livrar do sofrimento. É algo que é o oposto do que a resiliência propõe pra gente. Aqui, nesse objeto, existe uma mola, certo? Aqui vocês conhecem, né? Aquele prendedorzinho de cabelo, não sei como que chamam aí na sua cidade, mas aqui onde eu moro a gente chama de piranha, que é um prendedorzinho de cabelo, tá? Mas voltando pro exemplo da mola, o se livrar da dor é algo que funciona numa lógica oposta da resiliência. A resiliência, ela pode ser ilustrada como o exemplo da mola. Essa mola que vocês vão perceber aqui, ó, ela tá sofrendo uma movimentação, né, nela. Então vocês de repente podem pensar assim, então tá mudando o formato da mola porque ela não está na proposta original, mas depois ela volta na sua posição sem sofrer uma alteração definitiva na sua natureza, no seu aspecto físico falando, né? Então, o que eu quero trazer dentro da resiliência contrapondo isso? É que a resiliência fala pra gente que existe uma capacidade de ajuste, de adaptação para a circunstância, né? Quando a mola é esticada, mas em que isso não traz uma modificação, porque inclusive esse objeto que é a mola volta ao seu formato original sem uma mudança concreta. Então há um ajuste para um contexto determinado e um retorno para aquilo que é a sua essência. Então a resiliência, nem estava no script, gente, falar isso, não estava aqui no nosso roteirinho, mas a gente deixa fluir conforme o que vai surgindo mesmo. Né? Então, assim, no suicídio existe um grande equívoco, e a gente vai abordar também um pouco do aspecto químico, do aspecto orgânico de alteração, tá? Então, existe um grande equívoco porque a proposta é se livrar da dor, a intenção é se livrar do sofrimento, e então a pessoa equivocadamente entende que para que isso aconteça, ela precisa se livrar da sua própria vida. E mais adiante a gente vai explicar também por que é um equívoco, tá bom? Além da química, existe o funcionamento, em termos logísticos, não seria essa expressão, mas existe um funcionamento por trás disso que leva a gente a entender que, na verdade, isso é um grande equívoco, tá? Então, a intenção vamos guardar isso, a intenção é se livrar da dor, ok? Trago um conteúdo aqui para vocês que eu acho muito importante, que também não estava no script. A gente, às vezes, julga que consegue perceber que alguém está no nível de sofrimento com risco de suicídio. E que outras pessoas que a gente julga aparentemente, porque não demonstram, não estão. O que eu posso falar é que de repente um parente de uma pessoa que está em risco fala assim, mas eu não acho que a pessoa, não parece que ela está, né, em risco, ela parece bem, ela é resolvida, ela faz suas coisas, ela tem iniciativa, ela não paralisou, ela não isolou totalmente. Então a gente não tem esse direito de falar sobre a dor de alguém que não somos nós. A gente não tem subsídio, base para falar do aspecto interno, emocional, psicológico e sentimental de alguém com precisão. Então a gente não tem autoridade para falar sobre o nível que alguém sente de dor. A gente não deveria chegar nesse nível de prepotência, de supor, porque aparentemente
a pessoa não demonstra estar tão acabada assim, ou tão ruim assim, ou tão esgotada ao ponto de estar em risco, ok? Então, eu acho muito importante a gente desmistificar, porque a gente, às vezes, é um pouco de prepotência, né, gente? A gente supor que, não, essa pessoa não parece, não, que isso, essa pessoa não tá, né? Em termos reais, na prática, o que a gente percebe é que muitos ficam surpresos quando uma pessoa conhecida conseguiu finalizar o ato e concretizar. Muitos verbalizam: puxa, mas eu não imaginava, eu não esperava, eu nunca pensei, fulano, cicrano, beltrano. É pra gente levar um tapa na cara e entender que não é assim, não é o que aparenta que vai direcionar a possibilidade de alguém estar em um risco de suicídio. A gente jamais deve subestimar o poder da dor camuflada ou escondida de alguém. Por isso, eu também venho aproveitar carona e antecipar a fala, seja mais sensível à dor das pessoas, seja uma pessoa mais aberta a ouvir, mais humana, mais encorajadora e incentivadora para o bem, para o crescimento, ao invés de puxar o tapete, ao invés de alfinetar, perseguir, maltratar, prejudicar. Seja alguém que influencia alguém para a vida, mas que não interfere, não atravessa uma vida com o propósito e a perspectiva de conduzi-la ou incentivá-la ou reforçá-la para o caminho da morte. Veja, existem muitos assassinos soltos por aí, que são assassinos subjetivos, assassinos indiretos. Eu ouvi o relato de uma determinada pessoa, que eu não vou entrar em detalhes, mas essa pessoa contou uma situação de uma experiência que ela teve de vida. Essa pessoa contou para mim que em um dado momento da sua vida, ele conheceu alguém que havia chegado a falar com ele, que tinha pensado em tirar sua própria vida. E essa pessoa que estava me contando a sua experiência, ela compartilhou para mim assim: eu achava que a pessoa não imaginava, assim, eu não acreditava que a pessoa fosse, de fato, aquilo fosse real, profundo. Foi o que a pessoa justificou para mim. Então, a pessoa que contou sobre o seu pensamento tinha falado, né, sobre isso, e a resposta do que estava me contando é que ele deu uma sugestão de uma maneira. Eu não posso entrar em detalhes, gente, porque eu não posso expor, né? Eu não devo expor. Mas vamos lá. E aí ele explicou uma maneira, né? Tu faz isso assim, assado. Talvez ele subestimou realmente. Eu acredito que ele subestimou. Então, aconteceu. E infelizmente, uma vida se foi. Então, bom, gente, eu falo isso com grande pesar e com muita cautela também. Mas por quê? Pelo bem maior, né? Por que eu tô compartilhando isso que é particular de alguém que vocês não têm a mínima ideia de quem seja? E se você quiser desconfiar, que você queira desconfiar, imagine que você não vai acertar, porque não vai direcionar no rumo certo, tá bom? Então, vamos focar no objetivo disso. Por que eu compartilhei isso com você? Pra gente entender quanto que é sério demais, o quanto que é muito importante a gente dar valor à vida do outro, quanto que a gente precisa fazer a diferença, igual aquilo que foi falado um pouco antes, né? Da gente não subestimar, da gente não achar que sabe que a pessoa não vai fazer e da gente não fazer uma apologia ao suicídio, ok? Enquanto você pode abraçar,
dar um sorriso. Às vezes, agora eu vou compartilhar uma experiência minha. Eu trabalhei em um determinado lugar, numa determinada cidade, e lá eu tive a oportunidade de ouvir um relato de uma colega de trabalho que me falou que ficava muito feliz. Porque todas as vezes que ela tinha a oportunidade de me encontrar, na chegada no local de trabalho pela manhã cedo, ela via eu sorrir para ela. E quando eu dava um sorriso para ela, é como se eu estivesse incentivando ela para alguma coisa muito boa. Então ela dizia para mim, Fernanda, ela disse para mim, para mim era maravilhoso ver o teu sorriso, porque eu me sentia mais motivada, era incentivador o teu sorriso. E eu falo isso com alegria. Uma experiência particular que eu compartilho, mas não é para envaidecer, nem para... Enfim, não é para trazer mérito para mim. O que é um sorriso, gente? O sorriso é uma coisa tão simples. Todo mundo pode dar, todo mundo pode fazer, né? De repente você não quer sorrir, mas você pode falar oi, tudo bem? De uma forma mais simpática, alegre. Quando eu era professora, eu lançava alguns desafios em sala de aula. Alguns deles eram: experimente fazer tal coisa, sorria para alguém, cumprimente alguém, aborde alguém que você não conheça, fale alguma coisa agradável para uma pessoa que você não conhece muito bem. Você viu na rua, puxa, gostei do seu vestido, que cor bonita, tá? Então, assim, muitas eram as experiências que eu ouvia dos alunos. Nesse sentido, a professora me surpreendia, a pessoa reagiu assim, assado. Nem sempre o resultado era bom, mas em sua grande maioria, as respostas de surpresa que as pessoas tinham eram boas, eram grandes. Então, assim, quero encorajar você a ser uma pessoa encorajadora, a ser uma pessoa que incentiva o outro e que não subestima. Porque você vê um sorriso, você vê uma pessoa bem vestida, bem arrumada, e você acha que aquela pessoa está longe dessa realidade. Mas você não sabe a luta interna que ela vivencia. Tá? Então vamos tentar diminuir a nossa bola do que a gente consegue analisar e entender e perceber na sua real profundidade sobre o interior de alguém, porque isso é muito subjetivo, tá certo? Então vamos lá? O suicídio, ele é um equívoco porque a pessoa quer fazer algo, mas na verdade com outra intenção, não exatamente com aquela, tá? Não é para tirar sua vida, mas é para se livrar daquela dor, se livrar daquele sofrimento, ok? Então agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a química. O que funciona, né? A química das emoções. Nós temos no nosso corpo substâncias, nós temos, além dos neurônios, nós temos substâncias hormonais, que são substâncias produzidas naturalmente pelo nosso organismo. E acontece que, por alguns motivos, às vezes história de vida, frequentes e sequenciais perdas, quando se fala da depressão, e de uma ansiedade prolongada e mais as perdas, pode haver uma alteração. Ah, mas aí tem a tendência genética? Pode ter influência também. De repente tem na história familiar, e aí uma propensão para isso. É um tio, é um avô, é um primo. Não necessariamente pais, mães, pessoas muito próximas, irmãos. Mas a outro nível de aproximação familiar também pode haver aí um indicativo de propensão à doença, né? Ao problema de saúde mental. Então, vamos entender que o nosso organismo aqui, ele costuma produzir essas substâncias: a dopamina, a serotonina, a ocitocina, a noradrenalina, a adrenalina. Eu posso dar exemplo aqui para você. A dopamina, ela está muito presente na funcionalidade da memória, do pensamento, das decisões, pensamentos lógicos, raciocínio, tá? Pegue isso aí que a gente vai aproveitar para falar da depressão. A serotonina, ela está muito ligada ao bem-estar, né? Ao prazer, à felicidade. Então, é por isso que na depressão existe aí
uma grande dificuldade de tomar decisões de forma sensata, de uma forma racional. E nesse sentido, a pessoa com depressão, ela pode apresentar um certo déficit de memória também. Tá? Então, às vezes, esse déficit de memória, ele não seja algo que esteja relacionado a uma outra coisa, como, por exemplo, a hiperatividade, Alzheimer, né? Enfim, então a depressão, ela também pode trazer aí essa deficiência, né? Porque na verdade existe aí uma diminuição da dopamina. Por esse motivo interfere aí nessa capacidade lógica, de memória, mental, tá bom? E a serotonina, que é responsável pela felicidade, pelo bem-estar, pelo prazer, dificulta que a pessoa se sinta bem. Então, por isso que alguém numa condição de depressão pode facilmente ser uma pessoa pessimista, negativa, com pouca disposição para a vida, para fazer coisas que fazia antigamente, não tem perspectiva de futuro. Então, entenda, nesse conjunto aqui, a interferência, por isso há uma limitação, entende? Então, se a gente pegar o exemplo da depressão, a uma pessoa que está alterada a nível de depressão, ela pode tomar uma decisão facilmente equivocada e ela pode ter um pensamento plenamente negativo. São duas coisas que podem influenciar fortemente para que a pessoa tenha aí essa possibilidade de se arriscar. Então, o que a gente quer com isso? Que vocês entendam que, por um lado, a gente não deve julgar a pessoa em sofrimento. Por outro lado, a gente precisa estender a mão. E é estender a mão para ajudar, não para induzi-la ao ato. Ok? Não para empurrá-la mais ainda para esse abismo. Porque existem pessoas, infelizmente, existem pessoas que fazem isso de forma direta, assim como tem pessoas que fazem isso de forma indireta. Então fica um alerta para você. Valorize a vida do próximo, valorize a vida daquele que está do teu lado, valorize a vida daquele que você conhece, seja alguém que faça a diferença, certo? Então, entenda que precisa de suporte. A gente não deveria cobrar que, por exemplo, como uma pessoa que mal consegue sair da sua cama vai trabalhar? Eu já tive a oportunidade de conversar com um parente de gente que sofre de depressão. Eu tive essa oportunidade de falar para a pessoa, não dá para cobrar que a pessoa produza o mesmo tanto que alguém que não tenha depressão. Não tem condição. Não é porque a pessoa não quer, ela não é uma pessoa preguiçosa, ela não está com condição, não existe possibilidade. É por isso que precisa haver o tratamento da depressão, que algumas vezes e muitas vezes, dependendo da cronicidade, dependendo da gravidade que esteja essa condição depressiva, vai precisar de tratamento medicamentoso, tá? Se ela tiver numa condição realmente alterada, bem prejudicial, já bem consumido ali, tá? Em risco, quando uma pessoa verbaliza o pensamento suicida, isso precisa ter acolhida, escuta, e isso precisa ser valorizado. A outra coisa que eu quero colocar, isso que eu quero também incentivar vocês a pensarem, a entenderem, tá bom? Nunca subestimem. Já compartilhei um caso real aí da pessoa conhecida que teve essa situação. Isso já faz muitos anos, gente, há muitos anos atrás que isso aconteceu, tá bom? De eu saber desse exemplo aí que foi compartilhado comigo. Mas vamos lá. Voltando pra cá.
Então, entenda, a pessoa ela não está numa certa condição para a tomada de decisão e ela não está tendo condição também para ter uma boa perspectiva de vida. Por isso, uma outra coisa que a gente vai saber de quem está a nível de depressão muito alterado, né? Para riscos de suicídio, inclusive, é que a pessoa não consegue enxergar as coisas de um ângulo mais promissor. Ela não consegue ter perspectiva de vida. É uma das características que a pessoa que esteja em risco de suicídio é que ela não consegue se projetar no futuro. Ela não tem expectativa para o futuro. Se você perguntar o que você gostaria de fazer há tanto tempo, e a pessoa vai falar assim, eu não sei, não tenho, eu não vejo, não me vejo no futuro, não tenho vontade, perdi a vontade para os meus sonhos que eu tinha. Isso é muito genuíno, gente, é muito real, sabe? É bem profundo isso. Infelizmente, a pessoa não consegue se ver vivendo mais no futuro. E às vezes é um futuro longe, às vezes é um futuro bem próximo também. Se perguntar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, a pessoa já fala assim, eu não tenho perspectiva, não sei, não me projeto, tá? Então, assim, acontece um comprometimento da percepção da pessoa, em decorrência daquilo que a gente mostrou agora um pouco antes, né? A pessoa tem a percepção e a gente sabe que a vida, ela não é só de prejuízos, ela também tem seus ganhos, algumas coisas boas que fazem parte. Quer que eu dê um exemplo? Você está respirando sem aparelho, você não está na cama de um hospital, você pode falar, você pode entrar na internet, tem gente que de repente gostaria de ter o teu aparelho tecnológico igual o teu, gostaria de ter acesso à internet, mas não tem. Então, só para dar um exemplo, nós temos coisas boas na vida. A questão é, uma pessoa em condição alterada, ela não consegue enxergar. E é aqui que eu quero falar para você. Só que também tem um detalhe. Não é todo mundo que está em sofrimento, que está numa condição alterada, a nível patológico. Que eu quero falar, nem todo mundo precisa de medicação. Alguns basta a psicoterapia para ajudar, para incentivar, para encorajar e para fazer com que a pessoa se perceba e olhe com outras perspectivas de vida e de mundo. Então, aqui nesse exemplo, eu quero ilustrar para vocês que a nossa vida, ela tem algo negativo? Pode ter questões negativas, mas não é só isso. Tem coisas que são boas também, tá? Que daria motivo para a gente poder ter alegria, não só dor. Agora quando a gente não está adoecido, que a gente tem a possibilidade de fazer um exercício do olhar, a gente precisa, eu acredito que nessa possibilidade de exercitar a mudança de olhar, a gente precisa apenas da questão comportamental, da prática e da escolha para isso, né? Então, quando eu falo, eu vou dar um exemplo, tá? A adolescente tá lá triste, né? Terminou o relacionamento, adolescente, vamos pensar um jovem, né? Terminou o namoro e aí a coleguinha vai, liga pra ela, manda um WhatsApp, que hoje em dia agora praticamente a gente só interage mais pelas redes sociais, né? Então aborda ela nas redes sociais, fala, fulaninha, eu vou aí na tua casa. Aí ela diz assim, não quero, né? Ou seja, já fechou uma porta, de repente seria uma oportunidade de interagir, de extravasar, de distrair, válvula de escape, de repente, tá? Só um exemplo. E aí o outro menino tá lá triste, cabisbaixo, porque a mãe brigou com ele e tudo. E ele tá lá na escola. Aí o coleguinha chegou lá e falou, você falando, bora jogar futebol, a gente tá jogando futebol ali. Aí disse, não quero. Ou seja, algumas coisas na nossa vida são escolhas.
A gente escolhe dizer não para oportunidades que fariam bem e às vezes dizer sim para coisas que não... O não que eu dou para bola, o não que eu dou para colega que ia me visitar, eu tô dizendo um sim para a realidade que eu tô agora. Tá? São só exemplos, tá, gente? Não é via de regra que isso vai ser algo fundamental para mudar a realidade de alguém, tá? Então, estou apenas compartilhando com vocês que às vezes a gente precisa fazer um exercício, ou um pequeno, ou um grande, ou um médio esforço para mudar o olhar. E isso é possível que a gente também faça, né? Então, mudar o olhar. Então, aí eu falo para você, de repente pode se tornar uma pergunta. Quem nunca, entre nós aqui, quem nunca esteve pensando em algo que não era agradável? Pensando em uma coisa que não era uma coisa boa. E aí ela, não quero pensar nisso, né? E aí ela muda o foco. Essa iniciativa não é a solução dos problemas. Essa iniciativa não é algo que a pessoa tem que fazer a vida inteira para todas as situações problemáticas. A gente às vezes precisa sim pensar nos problemas para a gente pensar sim na solução. Mas em alguns momentos nós temos o poder para fazer o exercício do foco, de tirar o olhar de uma coisa para olhar para outra. Mas a gente não faz. O ser humano é interessante. Existe uma tendência muito grande para a gente geralmente se direcionar para o que não é bom, para o pessimismo mesmo, pro negativo, né? Para o que não é favorável. Então aí, o que acontece? A gente, de repente o ser humano, todos nós podemos começar a fazer certas coisas que não são favoráveis, igual essa questão do olhar negativamente e não fazer o mínimo de esforço para mudar isso. Isso pode se tornar uma coisa um pouco presente, de repente passa a ser uma coisa mais frequente, de repente aquilo aí se tornou um hábito, e quando se viu a pessoa está funcionando assim. Então, a escolha é algo que precisa ser falado aqui também. Porque nós temos poder para tomar decisões, para mudar determinados pensamentos, inclusive por uma questão de escolha para isso. Né? Igual foi colocado o exemplo, estava pensando em X coisa, mudou para Y. Não quero pensar em X. Beleza. Mudou o foco. Foi uma tomada de decisão. Quantas vezes a gente não tem tomado decisões que são favoráveis para a nossa saúde mental? Quantas vezes a gente está dizendo não para o que poderia ser favorável para a saúde mental e a gente está dizendo sim para o que não é favorável para a saúde mental? E dentro desse ponto do olhar, que eu falo para você aqui, tá o poder da escolha. A escolha pode se tornar um hábito que venha a se tornar prejudicial. A escolha por algo que não vai trazer benefício, certinho? Então, eu penso ser importante a gente falar disso aqui com você, para que a gente de repente comece a ter mais iniciativa. Mas tu acabaste de falar, Fernanda, que a pessoa em depressão às vezes não consegue nem levantar da cama. Não é uma regra. Tem pessoa que está em depressão que você vê sorrindo, linda, maravilhosa, arrumada, maquiada, né? Mas você não sabe quando ela tá sozinha como que ela fica, como que ela tá. Então, assim, vamos lá, vamos entender que é mais difícil para alguns em condição de alteração orgânica. Até mesmo uma pessoa em ansiedade pode ter dificuldade para isso. A ansiedade, ela também é semelhante à depressão, ela tem a diminuição da dopamina, né? Você percebe aqui a dopamina, responsável pela dopamina, que é de tomada de decisão, raciocínio lógico, diminuiu nas duas, na depressão e na ansiedade. Já na esquizofrenia já foi o oposto, teve um aumento
Porque o natural é se encontrar aqui no equilíbrio pelo meio, nem tão pouquinho, nem muito. Então, assim, existe aqui a condição de alteração, por isso é importante incentivar as pessoas nessa realidade de alteração a fazerem um tratamento eficaz de saúde mental, que não seria apenas consulta com médico e medicação. Eu, como alguém que faz parte dos pares de saúde mental, posso falar para você que saúde mental, medicação e consulta com psiquiatra não é tratamento. Não é. É paliativo. Igual eu assisti um psiquiatra falar, Rivotril não é remédio para tratamento. É assim, é como se fosse um remédio para ajudar na febre. Inicialmente, por um período curto de tempo, mas depois é necessário fazer o tratamento mesmo, certo? Que é combater a infecção, a inflamação do organismo para que a febre venha passar. Porém, a gente sabe que tem médicos e médicos e existem alguns que tratam, inclusive, não estou querendo criticar os colegas que fazem o tratamento fazendo uso dessa medicação, porque alguns são necessários e alguns são necessários com um tempo, aos nossos olhos, prolongado. Mas, convenhamos, tem gente que há 10 anos, de repente a pessoa está há 10 anos fazendo tratamento com aquela medicação. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa muito errada, tá? Então, não é tratamento. A gente quer, assim, a pessoa que tem responsabilidade dentro da especialidade da saúde mental, ela quer que a pessoa passe um período tratando, quando se trata de coisas que podem ser ajustadas, ou de uma certa manutenção, tá? Mas a proposta não deveria ser que aquilo passasse a fazer parte da vida da pessoa para o resto da vida dela. A gente não tem que se familiarizar com isso. A gente precisa repensar sobre essa forma de saúde mental que eu estou colocando aqui para você, tá? Falando com outros profissionais de saúde mental ou psicólogos apenas, né? Falando aí com vocês, vamos considerar que isso precisa ser repensado e reavaliado. A gente precisa de repente se juntar aqui para ver o que a gente pode fazer nesse sentido da saúde mental aí na sociedade, tá bom? Mas voltando para a questão aqui do olhar, né? Que foi aonde a gente deu uma pausa. Então, às vezes aqui é algo que a conduta, a decisão, o comportamento, o comportamental, dá para dar um apoio também, né? Então, por isso que eu tô aqui, falando com você, te incentivando a não se entregue a algo que, de repente, pode ser um reflexo de uma alteração. Então, não dê tanto crédito ao pensamento negativo, a ideia suicida, não se deixe levar de uma forma impulsiva para essa realidade, para que esse equívoco não venha se tornar algo fatal, certo? Então, vamos entender, a perspectiva, ela precisa ser algo que a gente tem que considerar como treinável. Eu estou olhando negativo, mas para lá, mas eu não consegui olhar para um outro ângulo. Eu não consegui olhar para um outro ângulo. De repente, o olhar para o outro ângulo é da gente entender que a vida, ela tem o valor independente da circunstância. Ela tem o valor, inclusive, quando a pessoa está numa realidade de dificuldade, de perda, de prejuízos. Pera lá, isso aqui não deu certo. Por que não deu certo? Aonde eu poderia ter feito diferente? Aonde coube a mim? O que cabe a mim fazer diferente a partir de agora? Né? De repente é pegar a dificuldade e trabalhar numa reflexão.
de repente é tentar pegar Mariadne, bem-vinda, minha amiga. Obrigada pela sua presença. Então, de repente, é entender que a dificuldade, o momento de dificuldade, o momento de dor, de prejuízos, aqui também há uma oportunidade na vida. Peraí, pra quê? A gente fortalece, a gente amadurece, a gente cresce. Inclusive, fala assim, a gente às vezes olha para uma pessoa, puxa, mas que pessoa sábia, né? Uau, que pessoa, essa pessoa me inspira, eu vejo tanta sabedoria nessa pessoa, mas você não sabe o que ela passou para chegar ali. O quanto que ela apanhou na vida, o quanto que ela levou na cara, o quanto que ela teve que passar por dores que forjaram ela naquela possibilidade de estar hoje numa condição de maturidade, de representar para você sabedoria. Então, a gente às vezes subestima o processo de se tornar alguém diferente ou mais valoroso para se tornar uma pessoa mais sábia, inspiração para muita gente, né? A gente queria, né? A parte boa do negócio, né? Uau, que pessoa sábia, eu gostaria de ser sábia assim. Mas para lá, vai saber qual foi o processo para que a pessoa chegasse naquele estágio. Você queria passar por esse processo? Então a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Então, isso a gente precisa falar na sociedade que a gente vive hoje. Do fast food, que é tudo assim, rápido, né? Tem até aquela fala do geração Nutella. Não quero desmerecer a geração, mas eu quero apenas trazer um conceito, ou resgatar um conceito que precisa ser trazido aqui também, né? A gente precisa sim levar não, a gente precisa sim não conseguir uma coisa que a gente quer, ficar bem, desanimar, ficar cabisbaixo. A gente precisa disso, isso vai fortalecer a gente, vai amadurecer, trazer sabedoria. As perdas, elas trazem isso pra gente, tá? Então, o olhar, ele precisa ser treinado. Às vezes a gente pode escolher para onde a gente olha, é uma questão de escolha e iniciativa para isso. Eu não quero ser uma pessoa pessimista, o que eu vou fazer? Eu vou lutar contra isso. Eu não vou me entregar ao costume, ao hábito. Não quero ser uma pessoa pessimista, mas quem são meus amigos? Quem são as 5 pessoas mais próximas que eu tenho comigo? Fofoqueiro, invejoso, mal educado, interesseiro e mau caráter. Ué, coisa ruim. E aí o que acontece? A pessoa tá enchendo a mente dela, né, a vida dela de coisa ruim. O que acontece? Ela vai ter dificuldade para superar esse hábito, né, que é uma tendência às vezes de pensar negativo. Então a gente precisa fazer escolhas. Qual é o meu lazer? É saudável? Meu lazer é prejudicial? É um lazer que me conduz para adoecer em termos de saúde mental, saúde emocional? Que tipo de lazer é o meu? É um lazer sadio? Eu descanso o suficiente? Eu me alimento o suficiente? A gente vai falar mais sobre isso já no finalzinho, né? Então, o olhar, ele precisa ser exercitado. As escolhas que a gente faz, elas precisam ser repensadas. Por que eu vou escolher ir para um determinado evento e não para outro? Recebi 2 convites, 2 ações sociais. Vai precisar disso e daquilo outro. Então eu posso maquiar, posso fazer unha. Eu ia com muita alegria. Aí eu recebi um convite, levar uma palestra sobre suicídio numa escola. Tinha que fazer uma escolha, gente. Qual que vocês acham que eu escolhi? Eu fiz uma escolha que tem um valor significativo para mim, porque conforme os meus princípios e valores, aquilo tem mais valor para mim, no sentido mesmo do bem ao próximo na profundidade. Então vocês já sabem qual foi a minha resposta, né? Qual foi a minha escolha. Ok? Então assim, tem coisas que são oportunidades que podem não se voltar mais. Quais escolhas eu tô fazendo? Eu escolho ter próximo de mim gente que me adoece, gente que me faz mal, que me põe pra baixo, que me diz coisas ruins, que fazem coisas ruins, que tem hábitos
tóxicos. É uma escolha. É escolha pela vida ou pela morte. Tá certo? Porque o ambiente não é só o ambiente climático. Uma cidade quente, uma cidade fria. O ambiente é as pessoas que nós temos em nossa volta, que proporcionam um clima relacional, espiritual. Fica atento, ok? Então, a sua escolha, ela precisa ser uma escolha fundamentada naquela base, daquele princípio do isso vai me fazer bem, isso vai gerar quais resultados benéficos, tá? Então a gente às vezes precisa avaliar e reavaliar nossas escolhas. É muito importante a gente trabalhar as nossas perspectivas, tá bom? E não se deixar se aprisionar pela dor. E entender que essa dor ou essa perspectiva do olhar para a dor pode ser uma consequência de uma condição de alteração orgânica, igual eu falei para vocês, dopamina, né, decisão lógica, serotonina, bem-estar, prazer, okay, felicidade, tá? Agora indo para um outro ponto aqui, que a gente também precisa, eu acredito que é importante a gente considerar, é que a vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. Vou ler o que está escrito aqui em cima. A vida é feita de altos e baixos, e isso é fato porque a vida flui de uma forma dinâmica. A vida é dinâmica, tá? Então, altos e baixos. A menina, ela ganhou um abraço da vozinha dela. Ela caiu, ralou o joelho. Ela ganhou um presente, foi uma boneca que ela queria muito. Ela tirou uma nota baixa na escola. E assim é a vida. A menina, peguei o exemplo da menina. Agora vamos pegar um homem, né? O cara lá. O moço comprou o carro dele. Mas de repente ele bateu o carro. Ele foi promovido no trabalho. No outro dia, ele ouviu umas palavras muito ruins no trabalho, onde ele trabalha, né? Então, veja só. Aí eu pergunto pra você, é assim só pro pobre? Pro rico não é? Aí você vai dizer assim, não, pro rico também. É assim só pra homem adulto ou mulher adulta também? Não, é pra mulher também. Aí, é assim só pra menina ou o menino também? Né? É assim só pra quem mora no Brasil ou para outros países também? Para qual tipo de cor de pele? Independente de sexo, independente de pele, independente de cidade, estado, país, independente de faixa etária, independente de classe social e condição financeira. A vida é assim para todos nós. E isso aqui que eu mostro não é para desmerecer a dor das pessoas que estão em risco de suicídio. É para despertar o olhar, para que a pessoa entenda que haverá momentos em que ela passará pela dificuldade, que ela vai passar, porque a vida ela caminha nesse sentido, é nessa direção. Nós estamos aqui caminhando para o futuro e sempre vai ser esse o movimento de altos e baixos. Então a gente precisa olhar para cá, que isso fique muito bem guardado, é o desejo que eu tenho no coração, que você guarde muito bem, que isso é parte da vida. A nossa vida é dinâmica. Agora, tenta imaginar comigo, vamos lá? Se a gente só ganhasse. Se a nossa vida fosse só coisa boa o tempo todo, vai chegar uma hora que isso vai se tornar alguma coisa monótona? Costumeiro? Nem tem valor mais, nem tem mais graça. Acabou a graça. E só ganha. Que graça tem só ganhar? Que seria do mundo se só tivesse o azul e não tivesse o amarelo, o verde? Que seria do mundo? Quão sem graça. Vocês sabem aqueles bonecos do comercial que tem aí, acho que é da TIM, né, gente? Tá? Então, o que seria do mundo se tudo fosse azul? O que seria do mundo se tudo fosse amarelo? O que seria do mundo
se não houvessem as cores, certo? Então, aí que tá. Sabe aquele filme? Quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas Divertidamente é um filme de animação. Lá a gente consegue perceber a beleza do papel do personagem depressivo. A depressão em si, entre aspas, depressão, a tristeza, gente, perdão. Existe um papel também que a gente às vezes não consegue enxergar. Ah, Fernanda, como é que é isso? Assista o filme, tá? Mas, beleza, importância. É aqui nesse momento que a gente vai dar valor para esse e um dá base de sustentação para o outro. Acaba tornando a vida dinâmica, divertida, plural, criativa, tá? Então, mas a gente não quer passar por aqui, certo? É fato, vai passar. Vai passar. A questão é, como a gente vai lidar com isso? Na sua vida hoje, como você está sendo desenvolvido em termos de suporte emocional e psicológico para passar por aqui, entendendo que faz parte e que aqui também você vai ter seus ganhos, igual foi falado, maturidade, sabedoria, crescimento, fortalecimento. Você vê quem faz atividade física, quem é mais costumeiro nas atividades físicas, sabe que para chegar num determinado patamar de potencial, precisa de treinos constantes. A gente às vezes tem muita facilidade para fazer no que é no físico, né? Mas e o emocional? E o psicológico? E o mental? Por que a gente não se permite se treinar? Por que a gente não treina? Né? Você não quer ser uma pessoa mais sábia, madura, forte, né? Para isso é preciso de treino. A gente assiste aqueles filmes lá de karatê, samurai, aquele que é o iniciante, né? Então, é assim, faz parte. Para a gente chegar num dado patamar ou numa determinada condição de desenvolvimento, a gente vai ter os treinos. E o treino para a vida é assim, é o dinamismo mesmo. Não tem como escolher, não tem como a gente mudar essa realidade. Agora, é possível se ajustar, é possível se adequar, é possível se permitir. E é importante isso. Aí entra a resiliência, ok? A vida é de altos e baixos. Igual uma frase que uma pessoa conhecida falou um dado momento aí, que é: nem sempre se ganha, nem sempre se perde. E essa é a vida, ok? Certinho? Mas, por que, Fernanda? Tu falaste que tu ia dizer que é um equívoco o suicídio. Por que é um equívoco? Você me pergunta. Por que é um equívoco? Agora a gente vai falar. Esse material aqui, eu quero ilustrar para você que o suicídio é um grande equívoco, porque para toda dor existe um prazo de vencimento. Lembrando dos altos e baixos, né? A menina, a adolescente lá, voltando lá, bora lá. Bora voltar aqui. Ela tirou uma nota boa numa disciplina que ela gosta, mas no outro dia ela tirou uma baixa naquela que ela tem dificuldade. Aí num certo dia ela recebeu um elogio, e no outro dia ela perdeu um objeto que ela gostava muito, que era um objeto de valor simbólico, muito significativo, de alguém que não está mais aqui entre nós, enfim. Então vê, altos e baixos o tempo todo. Só que quando a gente passar por esses momentos aqui, a gente precisa entender que não vai fixar aqui, não vai ficar aqui. Eu já fui adolescente, vocês provavelmente numa faixa etária um pouco acima da adolescência, ou quem é jovem também, quem tá aqui comigo, sabe que quando a gente passa pela adolescência, a gente às vezes até adulto também pensa assim, né? Vamos comigo, vamos ver se vocês concordam. Quando a gente tá passando por aqui,
uma fase dessa, a gente pensa assim, puxa, isso aqui agora eu quero ver, não tem jeito. E aí passa-se um dado tempo, né? O tempo vai passando, e aí de repente sai daqui e já vai para outra condição. Aí a gente até esqueceu do problema quando tá aqui, né? Nesse momento. E que bom, viva esse momento plenamente. Aproveite intensamente. Porque numa hora vai passar novamente por cá, por aqui. E aí, qual que é a questão? É que a gente não deve se apegar quando estiver nessa fase aqui, elevada. A gente não deve se apegar a esse momento e tem até aquela experiência, né, de quem se apaixona, quem começa a gostar de alguém que tá ali conversando, aí olha pra pessoa e fala, puxa, mas é tão gostoso esse momento aqui agora. E a pessoa vai apaixonada e fala assim, ai, como eu queria que o tempo congelasse, né? Então aqui, quando as pessoas passam por situações assim, não tem como congelar o tempo, então vive, aproveita intensamente, plenamente, e entenda que uma hora vai seguir adiante, vai passar por uma condição aqui, tá? Aí entra o outro lado da questão, que é o nosso foco aqui. Aonde eu quero dar foco? É que o problema, o grande equívoco também é a pessoa pensar que a vida vai acabar aqui nesse momento. Acabou, não tem mais... Quantos não passaram, né, por esse pensamento, igual ao do adolescente que eu ia colocar na fase da adolescência? Ah, acabou a vida. Aí, passa um tempinho, resolveu. A situação mudou. Aí ela já tá numa outra realidade. E ela, às vezes, nem tem tempo para refletir o quanto que ela se equivocou achando que não tinha jeito. Que ela não ia suportar, que aquilo ia ser horrível. E não foi, né? Às vezes a ansiedade... o sofrer por antecipação faz com que as pessoas vivenciem uma coisa que nem está acontecendo. Que é aquele sofrimento antecipado por algo, né? Então, aí de repente ela percebe, ixi, nem foi o que eu pensava, né? Nem era o que eu esperava, tá? Então, assim, voltando para cá, é importante a gente entender que não dá para fixar, porque a vida é dinâmica e ela vai continuar seguindo o fluxo do ritmo da caminhada para o futuro. Então, nem sempre se ganha, mas também nem sempre se perde. Não acabou, não é o fim, não é o fim ainda. Então a gente precisa, eu acredito que é importante a gente absorver esse conceito para a gente trabalhar aquela ideia de que, puxa, agora para esse problema eu quero ver. Tá, tudo bem, daquela vez eu pensei assim e passou, uma outra vez eu pensei assim e a vida seguiu adiante. Agora nesse problema eu duvido, quero ver. E a pessoa até acredita que não tem mais jeito aí, né? Ah, não, mas agora de fato dessa vez a questão é sem saída. Não é por aí. É um equívoco pensar assim. Que a vida vai seguir sim, vai continuar. E vamos exercitar esse olhar, esse pensamento, tá bom? Aqui, então, existe um prazo de vencimento e todo problema... Então aqui, vamos lá, vamos voltar lá do começo. Suicídio é um grande equívoco porque para toda dor, existe um prazo de vencimento. E todo problema só existe para que encontremos a solução. Se a gente sempre pensar assim, surgiu um problema, uau, agora é a hora de eu treinar a solução para isso aqui. Tal situação aconteceu, ixi, e agora? Não, pera lá, vamos ver, como que resolve isso? Como que faz para poder, certo? Se a gente tivesse esse hábito de procurar soluções, muita coisa seria melhor, assim, muita coisa seria diferente. Tá certo? É o treino. Vamos lá.
quem que assistir esse vídeo, de repente você é um soldado do exército, da aeronáutica, das forças armadas. Você passa por provas, por teste, né? A gente, às vezes, que tá longe dessa realidade, vê em filmes. O cara passa ali, naquela situação, naquele lamaçal, num negócio apertado, aí sai por ali, tem que dar um pulo, não sei aonde, escalar não sei o quê. Então, você vê, tudo isso é treino. E ali, a tua resistência física, o teu psicológico, o teu mental, tá tudo sendo treinado, o teu emocional tá sendo treinado. Quem passa por isso tem uma capacidade diferenciada daqueles que não passam, ok? Eu admiro, inclusive, compartilho aqui com vocês, eu admiro militares, não só porque meu pai foi, não só porque eu estudei a maior parte do meu ensino fundamental, todo o meu ensino fundamental, num colégio militar, mas eu admiro pela essência, eu admiro por toda a proposta filosófica que tem, por todos os princípios que tem e por essas questões práticas mesmo, que isso traz pra gente um diferencial. Certo? Admiro vocês trazendo aqui o recorte, né? Há uma certa diferença para quem tem aí esses treinos. E a diferença não é só física. Você olha alguém fardar, você vê assim, olha essa pessoa, né? Tem ali, tá? Todo uma estrutura física que você percebe que teve um treino, que é diferente de uma pessoa civil. Então, bora lá. Bora voltar pra cá, né? Então, aqui a gente precisa entender que é importante a gente abrir espaço às possibilidades que vão trazer treino pra gente, tá? Então, para todo problema, e o problema só existe para que encontremos a solução. Então, qual é a solução para o problema? Como que resolve isso? E o que se pode se fazer? Quais são as possibilidades? Sabe? Esse pensar dessa maneira é muito, muito interessante a gente pensar assim. Então, é um equívoco. O suicídio é um equívoco porque pensar que se livra da dor. Então, não se livra da dor. E agora eu venho colocar aqui para vocês. É justamente o oposto. E nessa imagem a gente vai ilustrar. Sempre tem solução para os problemas, menos para a morte. Acabou? Morreu? Acabou. Bom, é o que eu acredito, tá bom? Não querendo confrontar o que você acredita, mas eu preciso desenvolver aqui o conceito. Por esse motivo eu vou trazer o que eu acredito para colocar, tá? Mas assim, não se livra da dor, mas essa dor, ela é multiplicada, ela é repassada para as outras pessoas. Então, veja, se a intenção era se livrar da dor, não é o suicídio que vai fazer isso. O suicídio vai multiplicar essa dor, ainda que seja para outros, mas vai. Fora que é gatilho para outros também. Então, você vê aqui uma pessoa. Essa pessoa, ela conhece outras na igreja, ela conhece outras pessoas na escola, no trabalho, no meio da família. Ela tem amigos na comunidade onde ela mora, onde ela faz atividade física, no curso de idiomas. Então, em todos os lugares onde a pessoa participa, aonde ela está, né? Em todos os lugares, pode haver ali pessoas, né? Deve haver pessoas, tem pessoas que admiram, que torcem, ainda que não verbalizem, não demonstrem de uma forma muito expressiva, mas no fundo tá ali, puxa, aquela pessoa eu admiro, puxa, aquela pessoa, que legal que ela conquistou tal coisa na vida dela. Então, em todos os lugares onde se passa, tem as pessoas ali que querem bem, que querem ver ela crescer, que querem que ela seja uma pessoa feliz, que ama, certo? Que considera a pessoa como um exemplo. Ah, Fernanda, mas a questão aí, tu já tá saindo da dor da pessoa para ir para a dor dos outros.
Sim, porque nós estamos falando de uma dor que ela não está sendo contida no mesmo ser, mas ela está sendo pulverizada, ela está sendo disseminada no universo. Ela acabou aqui, entre aspas. Não acabou. A dor se transferiu. Ela tomou outras formas físicas e ela saiu de uma para as outras. Então, por isso eu vejo como uma calamidade pública, porque é capaz de afetar vários. Por isso a gente precisa combater isso, a gente precisa desmistificar. É um grande equívoco. Essa dor vai passar, ela vai diminuir, esse problema não vai permanecer. A vida continua seguindo e caminhando para frente. E uma hora você vai sair dessa condição. Quer ver? Experimente. Espere mais alguns dias. Que você vai ver que num outro dia você não vai acordar tão triste quanto você esteve. Num outro momento você vai acordar não tão infeliz, não tão se sentindo sem condição de levantar da cama. Se você se permitir viver, você vai ver que vai girar. A roda viva é altos e baixos, né? Igual aqui o formato é parecido à onda do mar, mas é altos e baixos também na roda gigante. Então é a roda viva, a vida é uma roda viva. A gente tem essas condições, essa situação aí faz parte para todos. É assim para todos, né? Igual já falamos aqui. Então a gente precisa reforçar essa fala, compartilhar que é dessa maneira. E então é um grande equívoco, tá bom? Fernanda, como eu posso saber de pessoas que estão em risco? Eu queria ajudar. Pensamentos de morte, desejo por não viver mais, pensar em como fazer, planejar. Às vezes a pessoa começa a se organizar, tá, mas quando não tiver mais, quem vai ficar com o meu pet? Então, vou pegar o exemplo do pet aqui. Gente, ter animal é muito bom. Não é só pro animal. Quando a gente ama animais, quando a gente cuida com amor, com carinho, não é só para eles que faz bem. Faz muito pro ser humano também, muito pra gente também. Então, tem pessoas que por causa do animal não foi lá, não foi pro ato. Que pensa, mas quem vai cuidar do fulaninho, que é o bichinho, né? Quem vai ficar? Puxa, eu não queria que esse animal sofresse, porque eu sei que eu amo meu animal, eu sei que eu cuido bem dele, mas quem cuidaria, quem amaria da mesma forma? Tá? Então a pessoa está focando no sentimento dela e no bem-estar do animal. Agora, se ela parar para pensar assim, já parastes para pensar o que o animal sentiria, como ele se sentiria e quanto você faria falta para ele? Porque veja, o teu amor pelo teu animal é você que tem, não são os outros. É você que dá, tá em você. E se você não está mais, e não estiver mais, melhor dizendo, como fica? Né? Agora colocando o foco nesse âmbito, tá? Então é muito amplo essa questão, afeta até os animais. Você já deve ter visto em vídeos por aí, um Reels, ou em qualquer divulgação de rede social, pela internet, que tem animais que quando perdem seus donos, eles vivem um luto que você, puxa, que coisa triste. Esse animal tá ali, não sai do lado do caixão, não sai de cima da cova do seu dono. E eu vi um vídeo, gente, de um animal, um cachorrinho, ele não saía do mar, ele tava ali, na parte que ele conseguia dar conta, porque o dono dele era um pescador, se foi há semanas, e o animal pegava-se aquele animal, levava embora e ele tornava a voltar para ali, na esperança do seu dono voltar. Ele faleceu numa tempestade.
Então vamos entender que é uma calamidade pública e afeta de uma forma devastadora. Isso vai para além da humanidade, isso vai para os animais também. Então a gente não deve se calar, a gente precisa compartilhar essa realidade equivocada que as pessoas que às vezes estão adoecidas ou que estão apenas se deixando levar por costumes e hábitos negativos, quando não estão a nível de depressão. Isso de repente pode ter um teor espiritual também, porque é uma pessoa muito vazia, é uma pessoa vazia espiritualmente falando, tá? E a gente vai entrar agora nesse outro ponto, tá? Que é as áreas da vida. E nem falei sobre os sinais, né? Coloquei aqui, vamos voltar para os sinais. Então, a pessoa que está com pensamento de morte, não tem mais perspectiva de futuro, não se vê no futuro, não tem planos para o futuro, quando ela se machuca, quando ela se isola, de repente ela mudou o humor muito bruscamente, de repente você percebe que ela está sendo incoerente, a fala dela não tem coerência com as emoções que ela está expressando. Então, de repente, essa pessoa passou a se isolar, ela parou de fazer coisas que ela costumava gostar antes. Mas não é só isso. De repente, a pessoa ela tá um pouco agressiva, ela está agressiva, ela não é, mas ela está naquela condição. Porque como pode uma pessoa estar, por exemplo, com depressão? Como pode uma pessoa estar esgotada, sendo pessimista, tendo que encarar a vida, dando conta dos mesmos trampos que as pessoas que não estão a esse nível de alteração dão? Aí vem o parente. Porque tu não fez isso, não fez aquilo outro e tal coisa. Cobrança. Você não sabe, a pessoa não tá dando conta. Não é que ela não quer, ela não dá conta. E quanto mais se faz isso, pior vai ficar. Porque a pessoa já está cansada. De repente ela já está consumida. Aí vem o outro, cobrança, acusação, pressão, judiação. Aí vem, gente, é só para agravar mais. Então, observa se você é um parente inflexível, se você é uma pessoa muito reclamona, que você cobra do outro, que você nem para saber se a pessoa está se sentindo bem, por que ela não está bem. Observa se você precisa mudar a sua postura. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. E às vezes você seria a ajuda que a pessoa tem. E aí você está sendo justamente o oposto disso. Observa. Toma cuidado, gente. Procura fazer diferença na vida dos outros. Hoje em dia, principalmente depois de uma pandemia, quase ninguém está bem. Então valorize as pessoas. Cuide das pessoas. Tem uma música que eu gosto de um cantor, eu não sei agora o nome da música, mas eu poderia falar um pouco sobre a letra dela. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor, seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem do amigo, cuide bem da vovó e do vovô, seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama e você chama de meu amor. Essa música, ela é do cantor chamado Paulo César Baruch. A gente chama mais de Baruch, B-A-R-U-K. Se você quiser, você pode jogar aí na internet e aí você vai, de repente, achar algumas músicas. É um cantor que eu indico. Gosto dessas músicas que ele trabalha, que ele traz aí pra gente poder ter proveito, certo? Então, pega essa letra de música, foi no contexto pandêmico que ela surgiu, eu acredito, não tenho como confirmar, mas a gente pode
aproveitar a letra dessa música e de fazer uma adaptação para o Setembro Amarelo. A gente está cuidando bem do próximo? A gente está cuidando bem de quem a gente tem do nosso lado ou não? O que a gente está fazendo para o benefício dessas pessoas? Como que essa pessoa tá? Será que ela tá precisando de ajuda? Você já chegou a perguntar assim, oi, tudo bem com você? Mas não por formalidade. É aquele cumprimento robótico. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Todo mundo fala oi, tudo bem. Mas você quer mesmo saber se a pessoa tá bem? Se a pessoa parar pra te falar, não tá bem, olha, tá isso, pra escrachar a vida dela pra você tem interesse real em saber o que a pessoa teria pra te falar? Isso fala muito sobre você. Isso diz muito sobre você. Se você tá realmente fazendo a diferença. Ah, não, eu não quero ouvir a resposta da pessoa, não. Eu só pergunto por perguntar mesmo. Repense sobre as suas escolhas, os valores que você dá para o ser humano, tá bom? Então, essa situação aqui, né, que eu mostrei para vocês, ela é a demonstração do quanto que, na verdade, é um grande equívoco. Porque a dor não acaba, ela se multiplica, ela se espalha, ela se pulveriza e ela, inclusive, reforça o gatilho para outras pessoas, ok? Então, é como se fosse passar a batata quente para as mãos de centenas. A dor não acaba. Pela ilustração que eu trago para você, ela se multiplica, tá? Então, veja só, uma vida. Agora, vamos pegar aqui e fazer uma recapitulação. A cada 40 segundos, uma pessoa cometeu suicídio. E foi concretizado o ato. A cada 40 segundos. Eu não sei há quantos minutos nós estamos conversando aqui. Já se foram dezenas de vidas. A cada 20 segundos, entre 4 a 5 tentaram. Então, nós precisamos falar sobre isso. Não só em Setembro Amarelo. Setembro Amarelo acaba sendo um incentivo para a gente não deixar de passar, para a gente não deixar passar em branco a temática que é fundamental para a vida aí do ser humano, para a sociedade, tá certo? Ah, Fernanda, mas eu tô bem, tá numa boa. Tem ninguém na minha família que tá precisando dessa informação, não, tá todo mundo muito bem também, né? Mas pode ter um conhecido, pode ter um vizinho, de repente um colega de trabalho, igual foi falado aqui, alguém que faz atividade física com você na academia, no curso de idiomas, na tua igreja, na tua escola, tá certo? Amigos da tua comunidade. Então pode ter pessoas que precisam que você compartilhe isso, que você incentive, que você leve essas informações, tá? Agora, indo para finalizar, ainda tem mais esses pontos para colocar aqui para vocês. Na minha perspectiva de ser humano, a minha abordagem utilizada para o ser humano, além de uma abordagem prática que procura desenvolver estratégias comportamentais, semelhante a TCC, digamos, além de levar em consideração que o ser humano é responsável pelas suas escolhas, que é a proposta teórica da comportamento, da Gestalt, eu vejo o ser humano nesse âmbito das 6 áreas da vida, tá? Então, você já tem alguns sinais de que a pessoa de repente pode estar nesse sofrimento, pode estar em risco, ou simplesmente a pessoa não demonstra, mas ela verbalizou. Ah, Fernanda, mas tem gente que pode falar isso para chamar atenção e na verdade nem quer. Gente, não pague para ver. Eu dei um exemplo aqui, e esse exemplo infeliz, porque infelizmente a pessoa que compartilhou comigo deu a dica e o outro lá, que estava lá dizendo que tinha pensado, cometeu suicídio.
Então, não subestime, volto a reforçar, tá bom? Mas tem gente que fala para chamar atenção. Olha, pode até ser que haja uma pessoa, mas vamos considerar que é bem menor o dano que seja assim do que o oposto. E se menosprezar a dor dessa pessoa, quando que na verdade ela estava sendo genuína no que ela dizia. Não subestime. E voltando para o que a gente falou no começo, a intenção é se livrar do sofrimento. Quando a pessoa não tem mais perspectiva, ela não vê uma luz no fim do túnel, ela não vê solução para aquilo. É um abismo de dor. Não é apenas uma dor, é uma dor que deixou um buraco negro enorme dentro da pessoa. Eu poderia falar assim, porque sentir dor, todos nós, em algum nível, em algum momento, sentimos. Mas, para a gente entender, dói, e dói muito. E além de doer, a pessoa não consegue enxergar saída e solução para aquilo. Infelizmente. Então, por isso que nós precisamos deixar claro na sociedade que é um equívoco. E a gente precisa compartilhar essas informações. Eu peço, por favor, eu estou aqui nesse momento com vocês, compartilhando meus materiais, meu conteúdo, conhecimento, as experiências que eu tive como profissional, como conhecida de pessoas. E eu estou compartilhando as experiências e estou abrindo tudo isso com vocês porque eu percebo a urgência que a gente tem e eu acredito na importância que isso nos traz para a gente poder fazer diferença, ajudar outras pessoas. Então eu peço, assim como eu compartilho com você sobre esses conteúdos, compartilhe com as pessoas que precisam também. Envia esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam saber disso, precisam ouvir sobre isso, precisam entender um pouquinho mais sobre isso. Você que é meu colega profissional, seja psicólogo, seja de saúde mental, colega psiquiatra, eu fiz especialização em saúde mental, atuei alguns anos dentro da saúde mental, em posto de saúde, em CAPS também. Então, nós que somos colegas da saúde mental, a gente precisa se apoiar, a gente sabe que é uma luta grande, porque a bandeira da saúde mental, ela ainda não está tão plena, ela não está sendo tão... não está tendo visibilidade, ela não está sendo tão acolhida. Então, a gente sabe que a cada 40 segundos uma vida se vai, mas o que a gente está fazendo em termos de políticas públicas em prol da saúde mental? Quantos políticos estão dispostos a investir na saúde mental? Quantos têm em pauta, né, não só em campanha, mas realmente interesse real em fazer a diferença na vida dos que sofrem, tá? Porque, gente, é sofrimento. E outra coisa, volto a falar, ninguém é imune, ninguém está livre de um risco, ninguém está livre de passar por alguma alteração de saúde mental. Eu acredito nisso, eu acredito. Se a gente não cuidar, a tendência pode piorar para que, tá certo? Eu torço para que todos tenham saúde, desejo saúde a todos nós. Porém, eu preciso falar a realidade, certo? Então, a gente precisa falar sobre saúde mental mais também, mais vezes, e estar disposto e interessado e compartilhar esses conteúdos com as pessoas, tá? Agora, vindo para as áreas da vida, que a gente pode olhar aqui, nós temos a área social, que ela diz respeito às relações sociais que as pessoas estabelecem com família, amigos, conhecidos. Então, é uma área importante. Então, vamos cuidar. Ah, Fernanda, tá cheio de relacionamento tóxico. Tem que tomar um rumo, tá? Porque viver
aquilo que adoece precisa ser trabalhado ou eliminado, tá bom? Tarefas. Então, trabalho, estudo. Você, de repente, a pessoa tem uma vida muito sobrecarregada, muito pesada, muito cheia de responsabilidade, tudo é ela, é só ela que tem que fazer. Aqui pode estar tendo um desequilíbrio nesse sentido, tá? Então, aí se a gente for somar aqui relacionamentos tóxicos, aqui sobrecarga, tá vendo? Consumo, tá? No psicológico, aqui também, né? De repente, se você pegar relacionamento tóxico de novo, vai lá do social, mas também tem a interferência emocional aqui, porque afeta o psicológico, afeta o emocional. Fechou 3 áreas já, só nesse exemplo que eu tô colocando, tá? Então, assim, é complicado, né, gente? Mas a gente precisa procurar as melhoras em todas as áreas da nossa vida. No social, bons relacionamentos, aqui ter equilíbrio, nada de excesso, nem de falta, tudo, sempre a lógica é sempre o equilíbrio em todos os sentidos. Aqui com relação ao psicológico, né? Comportamentos, sentimentos, pensamentos. Fernanda, os pensamentos não estão bons. Então vamos cuidar. Consulta com um psicólogo. Procura um especialista em saúde mental. Se a situação for, quanto mais severa e mais complexa for, vai no especialista, tá? Então, para isso, nós também temos especialista na saúde mental. Se a questão é saúde mental, vamos no especialista de saúde mental. Fernanda, eu conheço uma excelente psicóloga. Vai na excelente psicóloga. Ela não tem especialização. Tudo bem, é excelente. Beleza, vai lá. Você já se sente bem, já conhece, flui o trabalho, tem resultado. Vai, eu te incentivo aí também, certo? Mas não deixa de lado, porque questões comportamentais, às vezes hábitos, costumes, condutas tóxicas, prejudiciais, hábitos que não fazem bem, pensamentos que também são adoecidos, pensamentos tóxicos, prejudiciais, sentimentos, tá? Tudo que traz mal-estar, incômodo, transtorno, prejuízo e sofrimento precisa de cuidado. Quando você, se tiver um desses, dos 5 que eu falei, já é motivo suficiente para você procurar aí um apoio psicológico, tá? Fernanda, não tem problema nenhum, só quero me conhecer mais, porque é maravilhoso a gente viver a vida tendo autoconhecimento. Fantástico, isso mesmo, aí é prevenção. É muito maravilhoso. Eu, como profissional, sabe, eu fico imaginando assim, no futuro, vai ser tão maravilhoso quando a gente perceber que as pessoas estão tendo acesso com mais facilidade à área da psicologia, a psicoterapia, e ao ponto delas se encontraram no shopping. Oi, fulano, olha, tu e Beltrana, há quanto tempo que eu não vejo vocês? Pois é, a gente marcou um café, que bom te ver aqui, nós 3 e tal. Pois é, quanto tempo? Aí eu falo assim, vamos marcar nós 3 um dia pra gente tomar um chocolate quente, uma quarta-feira, bora? Não, quarta-feira é dia da minha terapeuta. Aí a outra fala assim, é mesmo? Eu faço na sexta. Aí vira pra terceira. Fulana, qual dia que você faz? Aí a pessoa abre o olho assim, né? Aí abaixa a cabeça. Aí vira assim um olhar, né? Tenta disfarçar, sem graça. Das 3, ela é uma só que não tá fazendo. Aí as outras, futuramente, tá, gente? Futuramente, eu imagino que a gente vai caminhar para essa direção. Aí as outras olham para ela e falam assim, não acredito, tu não faz psicoterapia, tu não consulta com psicólogo, não acredito nisso, tu é desse tempo. Ai, gente, tu é desse tempo ainda? Não acredito. Então,
Eu acredito que no futuro a gente vai caminhar para essa direção, porque as pessoas vão despertar para a importância da saúde emocional, psicológica, vão entender, e o preconceito, a psicofobia, ela vai começar a se desmistificar. É o nosso papel criar espaços como esses para a gente poder favorecer essa realidade. Gente, eu não posso me delongar aqui, porque aí já seria uma outra temática para uma outra live, né? Então vamos sair daqui e vamos para uma outra área. A lazer, né? A gente deu um exemplo, mas no começo, né? O fulaninho chamou assim, ei, bora jogar futebol. Aí o outro, não, tava na bad, malzinho, se sentindo ruim. Aí disse, não quero não, foi curtindo o sofrimento dele, não quis ir. Então, aqui a gente percebe, o lazer é importante. O que você está fazendo para se divertir? Quais são as suas válvulas de escape? O que você procura como diversão, tá? Então a diversão é tudo aquilo que pode ser considerado válvula de escape. O descanso, o relaxamento, o ócio, não fazer nada. Tudo isso está dentro aqui desse pacote, que é uma outra área que eu entendo e acredito que seja importante, tá? A biológica, que é o que a grande maioria da sociedade, pelo menos, começa a ter uma certa iniciativa, que é cuidar, no sentido de consulta com o médico. A gente vê os hospitais lotados, né? A gente consultando, a gente fazendo check-up de rotina, consultas de rotina. Então, a medicina é uma área, a área da saúde é uma área muito antiga, né? Então, não tenho propriedade para falar quanto tempo nós temos, mas dentro da medicina, quanto tempo a medicina tem. Mas a gente pode saber que as pessoas têm muita facilidade para procurar médico, para fazer uma consulta. Agora vai partir para o aspecto psicológico, para o emocional, que a pessoa vai querer investigar qual é essa dor que ela sente. Não, que isso, não precisa de psicólogo. Isso vai mudar. Tá mudando, tá diminuindo. Cada vez mais vai mudar. Mas aqui é uma outra área que a gente também precisa entender. Você tem cuidado do seu sono? Tá dormindo bem ou não? Não tô dormindo bem. Bora consultar. Quais são os profissionais? Pode ser um neuro, às vezes até um psiquiatra, mas fundamental, um psicólogo. A gente precisa entender que o sono, ele é essencial para a vida. Talvez, alguns estudiosos até falam que é mais importante do que a alimentação, porque quem faz jejum fica melhor, né? Obrigada, acenarte para mim, né? Ariadne. Então, assim, cuidar do aspecto do biológico, que é o orgânico, o físico, o químico. Então, sono, alimentação, atividade física é muito importante. Ah, mas eu não posso pagar uma academia. Faz caminhada. Ah, mas eu não tenho tênis. Faz um alongamento em casa. Pega aqueles aplicativos, faz alguma coisa em casa, conduzida. Porque a questão é você exercitar. Quais são os recursos, quais são as maneiras, quais são os instrumentos que você vai utilizar. Isso aí vai depender da escolha que você vai fazer. Agora você pode pensar assim, o importante é você se exercitar. Independente da maneira, independente do método, você aproveitar e fazer uso daquilo que você tem acesso. Você conseguir colocar em prática aquilo que está ao seu alcance, certinho? Então, essa é uma outra área muito importante. Como é que está aí na tua vida? Porque uma área das 6, quando é afetada, afeta as outras. Tem uma área, de repente, que essa área, seja qualquer uma delas, tem um potencial tão grande de afetar a vida da pessoa que afeta todas as outras áreas. E eu vou dar um exemplo agora para você. Bora lá? Ficou por último, não menos importante que as outras, o espiritual. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Que o bem-estar psicológico e a integração sócio-espiritual do ser humano, segundo Lacente e Amarante, pode se identificar na saúde mental como uma mente saudável.
Então aqui falamos da espiritualidade. Espiritualidade é uma das dimensões do ser humano que também desenvolve a consciência, tá? Então vamos falar sobre a espiritualidade. Vou pegar a espiritualidade para te dar o exemplo do como que uma área pode ser capaz de afetar todas as outras. E isso vai fechar, vai casar com o tema central dessa live. Digamos, aquela pessoa famosíssima, que tem muita grana, ela tem condições de ir para restaurante com os conhecidos, amigos, com família, ela pode comer a comida que ela quiser, no restaurante que ela quiser, ela está socializando, área social, beleza? Funcionando. Trabalho, profissionalmente ela é uma pessoa bem sucedida, é um artista, é reconhecido, é valorizado. Se tiver qualquer questão que precise de um psicólogo, ele é capaz de pagar para o psicólogo ir na sua casa semanalmente ou mais de uma vez na semana. Tranquilo, a terceira área também está garantida. A quarta área, não, vai para as Maldivas tranquilamente, Disney, quantas vezes quiser, porque tem condições, né, de ir falando aqui, lazer, o lazer que a pessoa quiser ter, ela pode conseguir, ela tem condições e ela vai lá. Quantas vezes ela decidir isso? No biológico, no orgânico. Ixi, montou uma academia na sua própria casa, né? Tem médicos de ponta, tem acesso a hospitais que a maioria das pessoas da sociedade não tem. Acontece que essa mesma pessoa que com todas as 5 áreas bem preenchidas e trabalhadas, ela sente um vazio que ela não sabe explicar. E aí, por causa desse vazio, alguns procuram fazer uso de drogas. Porque querem preencher esse vazio, não sabe de onde é. E por não saber de onde vem, experimentam alguma coisa. Vai que dá certo. Só que não preenche, aumenta a quantidade de consumo, aumenta a dose, morre de overdose. Não se sabe se era a intenção da pessoa de se matar, mas sabe-se que foi caminhando para esse rumo. Acontece que, bom, vamos lá, eu sou alguém que acredita em Deus, então eu vou compartilhar daquilo que eu acredito. Acontece que o vazio dessa pessoa era do tamanho de Deus. Como ela não reconhecia isso, como que ela não buscava isso, ela jamais conseguiu preencher da forma que seria preenchida correta. Então, ela teve o seu equívoco no preenchimento desse vazio, que seria da parte da espiritualidade, ok? Aí, só tentando, eu não tô falando de religião aqui, tá bom? Então, assim, agora um outro exemplo. Um outro artista com esse mesmo funcionamento, com todos esses aspectos da história aí na vida da pessoa, das áreas da pessoa, do mesmo jeitinho, mas é um outro artista, é uma outra artista. Ela simplesmente tirou sua própria vida. Por quê? Existia o vazio e ela não conseguiu entender o sentido disso, e ela não conseguia saber como preencher, e cada vez mais esse vazio aumentava o buraco. Então entenda, do aspecto espiritual, quando a pessoa não cuida de buscar desenvolver, isso pode botar fim em todos os outros. Acabou com todas as outras áreas, né? Simplesmente a pessoa nem existe mais. Então veja, é primordial, é fundamental que as pessoas atentem para isso. Eu não estou te direcionando para a religião, eu não estou te direcionando especificamente para você vir tirar alguma conclusão precipitada dentro daquilo que eu estou falando. Vamos com muita calma, tá? Aqui eu quero te falar que, independente do que você pense, do que você acredite, você tem área espiritual na sua vida. Se você busca preencher ou não, é uma outra questão. Mas que tem. Todo ser humano tem esse aspecto na sua vida.
Alguns não buscam, alguns procuram desenvolver. Aí que tá a questão. Ah, mas como? Da maneira que procurar desenvolver, tá tendo a sua iniciativa, certo? Ok. Agora vamos lá, eu vou trazer agora para minha experiência, eu vou compartilhar a minha experiência e se você achar que é válido ou não, beleza, tire o proveito, se quiser aproveitar e se não quiser aproveitar, a escolha é sua de descartar, mas eu vou aproveitar aqui e vou compartilhar a minha experiência, tá? Acontece que eu acredito em Deus e eu acredito no Deus Trino, então eu sei de uma história real de uma pessoa que falou a seguinte situação. Uma determinada pessoa estava planejando, já estava organizada para cometer o suicídio, e aí de repente ela pega e olha assim, fala assim, como se estivesse olhando para o céu e fala assim: Deus, se tu existes, faz alguém me ligar agora. Por incrível que pareça, milagre. Prim! Uma ligação. Oi, fulano. Tô te ligando porque, não sei, me dá vontade de te ligar. Tá tudo bem contigo? Percebe? Aqui eu tô trazendo um exemplo pra você. Um exemplo real que foi compartilhado. E então, veja só. Isso aconteceu. E essa simples fala, né, curta, pedido, uma fala, surtiu um efeito. Então, quanto que a gente perde quando a gente não se permite desenvolver para além, né, que é do aspecto espiritual mesmo, tá? Então, essa experiência, ela poupou uma vida. Ok? Aí a pessoa vai e fala assim: eu creio em Jesus, então vou falar agora sobre ele também. Deus vai, finalizando com relação a Deus, né? Ele ouve, igual esse exemplo que foi colocado agora aqui. Ele ouve. Então, se você falar com ele, ele vai te ouvir. Não tenha dúvida disso. Essa experiência não foi porque aquela pessoa era a pessoa especial e você poderia... se fosse comigo, ele não ouviria, tá? Enfim, se permita. Pelo menos já uma lavada, quando a pessoa se permite falar com Deus, ela sai. Pelo menos mais leve, ela sai. Fernanda, mas tu não é psicóloga? Ok, nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem acesso. Numa situação urgente ali, não dá nem para ligar para 188, 180, até esqueci qual que é o número. Mas não dá nem para ligar. Às vezes o mais imediato é simplesmente abrir a boca e falar com Deus. Isso é o mais urgente de tudo, tá? Óbvio que eu vou falar para a pessoa, porque eu acredito no resultado disso. Eu tenho experiências, inclusive, de algumas coisas que fui surpreendida. Coisas simples, né? Não tô achando tal coisa. Meu Deus, me ajuda a achar tal coisa. E aí, questão de pouquíssimo tempo. Achei, olha só que legal, que interessante, né? Mas espera lá, Fernanda. Mas uma vez foi coincidência. Não é uma vez. Gente, dezenas de vezes isso acontecer. Não é comum. Eu tô dando um exemplo simples para você entender. É um exemplo pessoal, inclusive, tá? Mas acredite, fale com Deus, desabafe, coloque para fora. Abra o seu coração para Deus. Isso vai te fazer muito bem. Mas se pode ir no psicólogo? Vai no psicólogo também, não tem problema. Pode ir no psicólogo, pode falar com Deus. Eu digo assim, tudo que você pode fazer ao seu alcance, tudo que você pode fazer que vai resultar em algo benéfico para você, faça. Qual é a solução? Qual é o segredo para tal coisa? É X.
Não, não é X, é Y. Gente, faça X, faça Y, faça Z. Procure os meios para as suas melhoras. Mas não se entregue. Não se entregue a um equívoco que pode trazer um grande prejuízo, e não só para você, para outras pessoas que te amam, para outras pessoas que torcem por você, para pessoas que se inspiram em você, que te admiram, que se pudesse te falaria, às vezes não fala porque são inibidas, reservadas, que são tímidas. Mas se elas pudessem falar assim: uau, fulano, eu te admiro tanto, você é inspiração para mim. Você imagina? Às vezes a pessoa nem imagina, mas ela é uma pessoa admirada. E aí, de repente, ela acha que não tem fim, não tem solução para esse problema dela. E ela se equivoca e, enfim, se precipita. Se esperasse mais um pouquinho, e veria que aquilo não é o fim. Tá? Então, aí a pessoa fala assim: ah, mas ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Aí eu vou falar de Jesus, né? Bom, Jesus veio aqui na Terra, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. E aí eu posso te falar uma coisa: se você acredita que ninguém te ama, aí é um outro equívoco. Porque você é amada, sim. Você é amado, sim. Alguém te amou, e não foi pouco. Te amou muito, porque sofreu muito por você. Deu a sua vida por você. Que você é uma pessoa amada. Não tenha dúvida disso. Eu não tô te falando isso pra te dar falsas esperanças. Eu não tô te falando isso pra te alegrar. Tá? Eu tô te falando porque eu acredito nisso. Eu tenho experiências dentro da área espiritual na minha vida pessoal. E eu posso te falar, gente. Acredita nisso também. Se for pra te fazer bem, acredita nisso. Olha só, você é uma pessoa amada. Você só não tá conseguindo ver. Aí eu falei de objeto que perde, né? Então, de repente você não tá achando um objeto. Você sabe que tá lá em algum lugar. Tá ali. Você mora sozinho, por exemplo, né? Esse objeto tá aqui. Ninguém pegou, eu moro aqui, só eu. Então, tá aqui. Eu só não sei aonde tá. Então, às vezes a gente só não consegue enxergar. Certo? Então, não é porque você não tá enxergando que não seja. Você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar no que eu tô falando agora. É uma escolha sua. Mas isso não vai mudar fatos. Os fatos estão lá. Você querendo acreditar ou não. Escolha. Tá? Então, assim, Jesus te ama. Ele te amou. Ele te ama. E não é pouquinho, não. Então, sinta-se amada. Sinta-se valorizada. E não é por qualquer um. Por alguém muito especial. Tá bom? Eu te falo isso. Não se deixa levar por esse pensamento. É um grande equívoco. Vai passar. É só um instante, é só um momento, é só uma fase, é horas, é dias. Vai passar. Altos e baixos, faz parte da vida. Não dê tanto poder para um equívoco e não ignore verdades profundas. Ok? Você tem valor, você é amada, você tem possibilidade de sair disso. Porque, como foi falado, só não tem saída e solução para a morte. Acabou, acabou. É o que eu acredito, então vamos respeitar, né? Ok, gente? Quero incentivar você. Fale com Deus. Acredite nas coisas que vão te fazer bem. Não tô te falando isso pro teu mal. Eu tô te falando isso pro teu próprio bem. É algo que eu acredito como verdade. Me faz bem. Faz muita diferença.
Gente, sofrimento todo mundo passa. E às vezes a gente pensa que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. Mas tá difícil para os outros também. Não tá difícil só para você. Entenda? Essa corrida, essa luta, essa caminhada é assim, tá sendo assim, e não é só você que tá nela. Não querendo diminuir a tua dor, mas entenda, muitos estão também nessa caminhada, muitos também estão lutando para conseguir superar e suportar e passar, ir adiante, e avançar e crescer. Então, não se deixe levar por um equívoco, não se precipite, não tome decisões que podem te prejudicar, que podem trazer um efeito devastador para o universo. Tá bem? Tudo bem? Bom, pessoal, eu agradeço. A gente tomou um tempo que eu pretendia ser mais breve, mas que bom, né, que esse espaço esteve aqui, que esse espaço aconteceu. Volto a falar para a gente finalizar. Falar é a melhor solução. Viver é a melhor saída. Tá bom? Deixa aí um abraço para você. Compartilhe esse vídeo com quem você acreditar que seria bom de ouvir, de saber. Agradeço muito a todos vocês que estiveram presentes e os que foram assistir depois. Agradeço muito a todos. Um forte abraço. Desejo uma excelente semana. Uma boa noite de descanso. Até breve. Tchau, tchau.